todos, sejam muito bem-vindos a mais uma tertúlia holística. Desta vez o meu convidado é o Emanuel. O Emanuel encontra-se neste momento em Portugal a fazer mais um doutoramento na nossa Universidade de Coimbra e foi um feliz acaso este nosso encontro através de uma amiga de quem gostamos muito. O Emanuel é uma pessoa muito conhecedora a nível da cartomância e é isso mesmo, sobre esse assunto que ele nos irá falar nesta tertúlia, sobre a cartomância, sobre os diferentes tipos de cartomância, a cartomância francesa, a cartomância italiana e um pouco mais sobre o próprio Emanuel, porque ele tem um currículo invejável, é licenciado e bacharel em História, em Letras Português e Inglês, é mestre em Linguística, em Letras em Linguística, tem um doutoramento em Letras e Literatura Comparada e neste momento, como já tinha referido, encontra-se a fazer mais um doutoramento na nossa Universidade de Coimbra. Soube também que a nível da cartomância tem andado a fazer mais investigações, mais estudo, e foi nesse estudo que foi até Paris fazer mais pesquisas e mais investigação para nos trazer um conhecimento mais assertivo, para arranjar mais matérias, mais saberes para nos dar. Olá Emanuel, muito bem-vindo, muito obrigada por estares aqui hoje nesta tertúlia. Fala-nos um pouco de ti, como é que foi este percurso, como é que vieste parar a Portugal? Tem sido uma experiência maravilhosa conhecer-te e saber que estás cá e esta oportunidade de saber mais. Isabel, muito obrigado pelo convite, que prazer estar contigo. Eu não posso mentir, né? Tudo começou com um jogo de tarô em que eu quis saber se eu ia morar fora do país. E nesse jogo, o jogo disse que eu não moraria nos países que eu havia escolhido, que eu seria surpreendido com uma proposta. E aí, na universidade em que eu curso meu doutorado, na Federal do Mato Grosso, apareceu a oportunidade de estudar em Portugal. E eu falei, bem, eu não tinha pensado nisso, então deve ser o correr do jogo, né? E aí eu entrei em contato com um professor da universidade que me apresentou o meu atual orientador. E ele trabalha com tarô e ele fez uma poesia digital sobre tarô. Então todas as investigações casaram e aí foi possível que eu viesse para cá. Então tudo começou com um jogo de tarô e agora eu estou estudando jogos de tarô, então estou muito em casa. O tarô, uma vez mais, no centro de todo o nosso saber, no centro das nossas ligações, no centro do nosso mundo. Portanto, não há como nos dissociarmos do tarô. E a cartomancia também não se dissocia ela do tarô, certo? Se a gente pensar em nível estrutural, o embaralhamento, a face, o verso, a posição correta e invertida é presente em toda a cartomancia, seja com tarô, Lenormand, com cartomancia italiana. A mecânica do jogo é a mesma. O que vai mudar é a interpretação que a gente dá para cada imagem. Até mesmo quando a gente pensa nesse baralho convencional, o jogador de pôquer vai ver uma coisa, o jogador de trinca vai ver outra e o cartomante vai ver outra. Então, o que diferencia os usos do baralho são os símbolos, ou melhor, o simbolismo que a gente dá para as cartas. Então, efetivamente o tarô é um baralho. E de baralho eu falo para ti, esses tempos eu estava fazendo umas contas um pouco incômodas. Eu posso dizer que eu já passei mais da metade da minha vida, quase 2/3 da minha vida jogando baralho. Então é muito tempo. É como um vício, não é? Nós começamos a estudar e a saber mais e depois tanto o tarô como a cartomancia falam muito de comportamento, falam muito das nossas atitudes, falam muito do momento em que estamos perante a vida, certo? Sim, sim. Agora vou-te fazer uma questão que eu acho muito curiosa e tu falaste nisso, eu acho esse tema que pode haver até aqui um paralelismo ou não, que é, tu achas que quem joga trinca ou quem joga póquer pode associar os significados nas deduções do jogo que pode sair? Ou isso já seria uma ideia assim, muito... Eu falo para ti que assim, cada jogo possui uma estrutura, né? O que determina o jogo são as regras que são aplicadas. Isso acontece muito com a gente quando a gente troca de cartomancia, a gente aprende novas regras e às vezes dá aquela dificuldade de entendimento, porque a gente já estava acostumado a ver de uma determinada forma.
que acontece, por exemplo, quando a gente aprende tarô, aí a Rainha de Paus é uma carta muito positiva, aí a gente vai no Lenormand, a Rainha de Paus é uma carta muito negativa, aí a gente começa a cartomancia e percebe que ela é neutra. Então existe esse apego que a gente tem a determinados significados, quanto a cada carta individualmente. Mas a gente pode usar sim as regras do jogo a nosso favor. No pôquer a gente vai ter acúmulos, assim como a gente tem na cartomancia. Então, quando eu tenho uma quadra no pôquer, ou quando eu tenho um full house, aquilo tem um significado específico no pôquer, que é favorecer o ganho. Mas quando eu olho as cartas e penso nos significados que são acumulados ali, eu também posso desenvolver novas leituras. Então, existem tabelas que foram construídas no final do século XVIII pelo Eteia. O Edward Waite, o Arthur Edward Waite, adotou isso para o tarô, o Papus adotou isso para o tarô, mas ninguém falou de onde veio. É da cartomancia básica, é conteúdo básico. Então, a gente perceber esses aspectos de outros jogos, essa forma estrutural que gera significados, ajuda bastante. Isto porque, para mim, quando estou em casa com os amigos e com a família e estamos a jogar um jogo básico que seja de cartas, é quase impossível, como taróloga, como estudiosa de tarô e de cartomancia, não começar a olhar para o jogo e distrair nos seus significados, em vez de estar concentrada no jogo que estamos a fazer, porque começo a analisar os meus significados, das cartas que me saem, os significados dos diferentes pares que estão e a tentar fazer as associações, portanto começa a haver sempre ali há um ponto que se une, é como se houvesse uma linha que não conseguimos separar-nos dela. E há uma coisa que eu também gostava de falar contigo, porque acho que é bastante curioso, esta observação a nível da cartomancia. A cartomancia, o baralho espanhol tem o valete, tem rei e tem cavaleiro. Sim. Mas o nosso baralho, em Portugal, de cartomancia, já tem dama, rei e valete. Porquê é que achas que desapareceu? Porque desapareceu uma das figuras, não é? Nós no tarô temos 4 figuras. Valete, cavaleiro, rei e rainha. Porquê é que achas que na cartomancia desapareceu uma figura? Em diferentes tipos de cartomancia desaparece uma figura distinta. Num desaparece a dama, no outro desaparece o cavaleiro. Sim. O que a gente tem é que cada país desenvolve uma estrutura favorável ao seu jogo, né? E a Espanha teve uma influência muito forte da cultura moura, da cultura mourisca. E não era conveniente, não era adequado ou não era decente a representação do feminino no baralho. Mas existe um ajuste que se faz na cartomancia. Como eu não tenho uma figura que se assemelhe, que se coloque como feminina, o sota, o valete, passa a ser essa figura que representa a presença da mulher no jogo. Quando eu tenho... Quem coloca primeiro a mulher no jogo é a França. A gente vai ter nos baralhos franceses a figura da dama. E até tem essa questão. Em alguns baralhos a gente tem a dama, em outros baralhos a gente tem a rainha. A diferença é que você vai ter uma coroa para representar a rainha e um véu para representar a dama. Então existem também jogos hierárquicos que podem ser construídos nessa leitura. Então, assim, não é que exista uma perda da carta. Existe um baralho completo e esse baralho responde ao povo que o usa. Porque mesmo no tarô a gente tem o Visconde que possui 2 valetes, um valete masculino e um valete feminino, um cavaleiro, a amazona, a rainha e o rei. Já são 6 pessoas da corte, né? E a gente não pode considerar que o nosso tarô, que é o tarô estabilizado, ele tem uma perda dessas figuras. Na verdade, se estruturou todo o significado ao redor de 78 cartas. Então, quando a gente olha para esses baralhos, em comparação, a gente pode pensar que falta, mas naquele universo faz sentido. Então a gente tem alguns baralhos italianos que não tem dama, e tem essa questão espanhola é muito específica porque é um baralho usado até hoje, não só na Espanha,
como na região sul do Brasil, Argentina, tem uma cartomancia muito forte com esse baralho. E eu, por acaso, também já andei a investigar esse assunto e li muito, ou seja, a nível de Yang, não sei, já deves ter visto também, Yang e o Tarot, e eles lá apresentam também essa explicação, ou seja, que a nível da cultura espanhola, que a personificação da dama deixou de ser feita como era, porque passou a ser necessário outros valores, outras formas de estar, outras posturas, que levaram a que houvesse a substituição daquela figura e daquele comportamento. É por isso que a cartomancia italiana é diferente da cartomancia francesa, certo? Porque a cartomancia italiana também tem... Também. A gente tem... O que diferencia uma cartomancia da outra é a quantidade de cartas que a gente usa. Então, a cartomancia luso-brasileira é com 40, cartomancia italiana com 52, cartomancia francesa com 32, cartomancia espanhola 40 ou 48, dependendo do baralho que está se usando. Então a gente tem essa primeira quantidade de cartas, o mesmo baralho pode responder várias cartomancias, desde que a gente coloque o número de cartas correto. E o simbolismo atrelado àquela figura. Então assim, o baralho que se usa hoje é o baralho internacional. Rei, dama, valete, em inglês, né? King, Queen e Jack, e 10 cartas numeradas. Mas eu tiro cartas para responder a cada cartomancia que eu esteja utilizando, menos no caso do espanhol, que o baralho ainda está vivo, está em uso. Ou seja, no fundo era aquilo que estavas a dizer, os baralhos foram adaptados às culturas em que se encontram e às culturas, às necessidades e às crenças, à maneira de estar, à postura de estar daquelas culturas. Tu dizes uma frase que eu achei uma frase maravilhosa, que é: a cartomancia é uma arte de manutenção da felicidade. Sim, porque a gente é treinado, a nossa sociedade treina a gente para ser ansioso. Existe um treinamento para que a gente esteja sempre 3 passos à frente de qualquer coisa. A cartomancia, ela te coloca no momento presente, porque você vai saber o que você precisa saber. Então, eu não sei se eu devo fazer isso, se eu não devo. Você abre um jogo com o devido respeito, com maturidade, para saber que o jogo pode dizer que você não deve fazer o que você quer. E se você respeita aquele jogo, você é imerso num espaço de paz. Eu quero muito fazer uma viagem. O jogo diz que aquele momento não é favorável. É só não fazer. Eu não preciso me agoniar com o processo. Ou eu conheço uma pessoa que pode ser uma parceira de trabalho, ou pode ser um relacionamento. Eu abro um jogo e eu confirmo isso. Eu tenho um alívio para o meu coração para que eu possa me dedicar melhor a esse processo de conhecimento. A cartomancia, ela não determina o nosso passo. Ela favorece uma escolha consciente. Aí não tem como não ser feliz. Aí a nossa única opção é essa. Exatamente, tens uma segurança, ou seja, a cartomancia vai-te dar aquela segurança, aquela confirmação de que realmente é isso, estás no sítio certo, estás a dar os passos corretos, ou não deves fazer, deves aligeirar, deves mudar aqui qualquer coisa para então poderes avançar, certo? É isto? Sim, e o principal é que a cartomancia fala não. Quando a gente pede um conselho para um amigo, é muito difícil que a pessoa se sinta à vontade para dizer: olha, eu acho que você não deveria fazer isso, olha, você vai quebrar a cara. O baralho não tem essa piedade. O baralho, não, você vai fazer, vai dar errado, esse caminho não é para você. E isso, se for usado de forma sábia, é de uma paz imensa, porque abre todo o restante do horizonte pra gente. É só não ir para aquele caminho, os outros são possíveis. Eu costumo usar uma metáfora que é: se eu sei que a casca da banana está lá à frente, só vou escorregar nela se eu quiser. Exato. A partir daí eu posso contornar, posso mudar o caminho, posso fazer qualquer coisa. Portanto, depois de ir lá parar, já vai ser uma decisão minha, certo? Nem que seja. Exato. Às vezes nós também fazemos isso, vamos lá testar, a ver se realmente aquilo é verdade. Principalmente quando somos mais céticos, ou quando queremos muito que uma coisa aconteça de uma determinada maneira, certo? Fala mais sobre o teu doutoramento, porque esse doutoramento tem aí também uns contornos tão engraçados. Como é que tu vais encontrar em Portugal alguém, não é, que está dentro da tua área da literatura e dentro da parte de línguas e de conhecimento de humanidades e
também está associado ao tarot. Sim. Olha, Agora dá-te uma abertura e uma vontade para estar e por falares, seres aberto, seres muito diferente de uma pessoa que não comungue dessa crença. Né? Tu sabes que cá em Portugal ainda é um bocadinho fechado nesse sentido. Portanto, como é que foi esse encontro tão feliz? Olha, quando eu propus esse projeto, eu propus no meu mestrado, na verdade, de estudar o tarô como um artefato literário. No meu mestrado isso não deu certo, aí no meu doutorado, uma professora que já conhecia o meu trabalho, a professora Maria Elisa, me convidou, falou, Manuel, faz. A gente estava no período da pandemia, então as aulas estavam sendo remotas. Então eu fiz a prova, né? Vai que passo, montei o projeto novamente e deu certo. E aí a minha proposta é entender como que o tarô serve como uma ferramenta literária. Como é que o jogo de tarô se constrói na descrição textual. Então, como é que é a cartomante, como é a mesa de jogo, como são lidas as cartas, como que a previsão acontece. E isso se dá no âmbito da literatura analógica, do livro, entre aspas, material. Essa palavra já caiu por terra no meu doutoramento. E aqui, em Coimbra, eu estou estudando a literatura em meio digital, em meio eletrônico, em meio virtual, que a gente tem alguns mecanismos na literatura digital que transcendem as disponibilidades do livro físico. Como, por exemplo, o hiperlink. Eu estou lendo alguma coisa, eu clico no hiperlink, eu sou levado para outra página. Então, existem pessoas que estão utilizando esses mecanismos para produzir conteúdos específicos, que é o que a gente chama de literatura eletrônica, e usando a mecânica do jogo do baralho. Então, quando eu vejo isso, eu falo, uau, é isso. É o virar da carta, é o selecionar o texto, a construção de sentidos que não é prévia. Então, quando eu tenho um livro como esse, né? Ele tem um tamanho, ele tem um começo, um meio e um fim. Quando eu tenho um livro digital, eu posso não ter fim. Eu posso ter um meio mutável, eu posso fazer outro tipo de seleção e eu posso encontrar coisas que nem o autor esperava. Então... Ou seja, é quase como aqueles livros que tu vais avançando para trás e para a frente na história consoante tu queres montar a história, ou seja, consoante tu tens interesse. Também. Faz sentido. Assim tu vais entras num link que te leva a outra coisa, que te vai levar a outra descoberta, a outro ensinamento. E existem livros agora que você escreve no próprio livro, você desenha no livro, e em meio digital você pode fazer isso mais de uma vez. Você faz um livro físico, você gastou o livro, porque você já usou a matéria dele. Mas no livro digital é só você dar o refresh na página e você começa novamente um processo de criação de sentido. É incrível, é incrível. Eu sou suspeito. Sou o melhor advogado da minha tese. Eu acho que, além de ser... Pronto, tudo bem, pode ser suspeito, mas agora vamos pensar. Cada vez mais o mundo é digital, certo? Cada vez mais, através do mundo digital, tudo se faz perto, o conhecimento é cada vez mais acessível. Portanto, acho que faz todo o sentido haver uma noção maior, mais ou menos para ti, que estás dentro da parte de humanidades, de linguística e de literatura, teres todo esse conhecimento e saberes até que ponto é que vai esse envolvimento. Portanto, é extremamente interessante. E falaste também aí numa nuance que eu acho que há diferenças, ou que pode haver diferenças, e que também é uma situação a observar, que é quais são as correntes de linguagem, ou notas diferenças nas correntes de linguagem entre Portugal e Brasil, porque nós já sabemos que tarô tem uma linguagem, cartomância tem outra, cada cultura tem a sua própria linguagem, a sua literatura, certo? A sua liderança. Portanto, tu notas diferença a nível da linguística e das correntes, a nível, por exemplo, se nós cá temos uma linguagem mais positiva, uma linguagem mais negativa, uma linguagem mais permissiva, comparada com o Brasil? Olha, em termos de cartomancia, o que eu posso te dizer é, a cartomancia responde ao povo que a criou. Ela sempre responde. A cartomancia portuguesa,
ela é bastante assertiva. A gente não tem muito espaço para ajustar a fala. A frase é feita, o cliente depois de um ano volta e fala: eu não acredito que você acertou tanto, e você já nem lembra mais o que você disse, porque faz um ano. Então, assim, o tarô ele tem uma linguagem hoje mais homogênea. Então, a partir da década de 70, as pessoas começaram a escrever e conversar bastante. Então, ficou uma linguagem mais comum, mais unificada. A cartomancia ela tem essa beleza ainda da linguagem de aldeia. Então, não é todo mundo que conhece. Quando conhece, você não pode fugir aquele vocabulário. O que faz o desafio valer a pena é que você vai ter que encontrar os temas contemporâneos em palavras do século XIX. Então, aonde é que está um e-mail na cartomancia? Aonde está uma mensagem por WhatsApp? Aonde está uma reunião via Meet? Então, eu acho bonito a gente encontrar formas nesse vocabulário que é restrito de falar sobre as angústias contemporâneas. Então, sim, em relação às cartomancias, cada uma é uma linguagem ou um sotaque que a gente aprende para poder se comunicar melhor com o destino. Pronto, faz todo sentido, porque nós numa conversação, quando queremos que seja mais pessoal, e nós temos uma conversação muito pessoal com as cartas, seja tarot, seja cartomancia, seja para cigano, nós temos a nossa linguagem, a nossa conversação pessoal com elas, e aí entra, de facto, esse nosso tipo de linguagem mais íntimo, entre os nossos, tem que ser adaptada à nossa cultura, à nossa crença, à contemporaneidade em que nos encontramos, não é? E a nível das crenças, como é que tu trabalhas ou como é que se enquadram as crenças e as culturas dentro da cartomancia? É mais semelhante, por exemplo, que o baralho cigano? Eu tendo a evitar. Eu tento evitar o aspecto da crença por ser algo muito subjetivo. Para mim, eu tenho a questão de consagrar o baralho, de ter uma devoção que me ampare, mas eu não considero isso uma prerrogativa. Eu digo que isso é o meu caminho. Eu escolhi fazer assim e eu não estou disposto a que outras pessoas façam igual. Não, mas eu compreendo. Eu costumo dizer, é muito à frente, eu como a minha mãe usamos nas famílias, que é o código PIN. Nós, quando vamos ao multibanco e queres levantar dinheiro, depois o carteiro tens de pôr um código PIN. Sim. Portanto, essa tua meditação, é o teu código PIN para fazeres, não quer dizer que seja o teu. Acho que cada um tem o seu. Isso, o que eu falo é o seguinte, existe algumas linguagens que dizem, se você não fizer isso, não funciona. E o que eu falo é, olha, vai funcionar de qualquer jeito. Para mim é mais confortável fazer dentro de um espírito de prece, de um espírito religioso, porque para mim o afeto que a gente gera, esse primeiro afeto de dizer eu estou a serviço de algo superior a mim, eu não daria conta de fazer isso por mim mesmo, é tão mais delicado do que dizer, nossa, não, eu é que sei e é isso. Isso para mim... É a responsabilidade que tu sentes, é a comunicação que tu precisas de fazer, é aquela ligação que tu tens que ter, a certeza interna de que estás ali naquele momento. É quase uma meditação, uma concentração, eu estou aqui. É a diferença entre conselho e leitura. Eu nunca sei o que eu vou ver no jogo. E sempre que eu começo um jogo, eu fico com a barriga gelada, igual a primeira vez. Sempre. Eu tô com uma pessoa que aquilo que eu vou dizer para ela vai impactar a vida dela por meses. Então eu tenho por anos. Nós somos uma autoridade naquilo que estamos a dizer, e aquela pessoa quando nos procura já sabe, nós de alguma maneira sabemos mais do que ela e podemos dar uma palavra naquele problema que ela tem. Portanto, como autoridade, como médico for dizer qualquer coisa que não esteja tão acertada, não seja tão responsável, não é? A nível de linguística, aquela expressão, se vai ter impacto na vida daquela pessoa, vai condicionar a vida daquela pessoa. Portanto, o mundo das tuas crenças ou da tua filosofia, para mim também faz todo o sentido eu fazer
a minha meditação, pôr o meu código PIN, Sim. naquele momento eu estar ali, porque é extremamente importante para mim e para aquela pessoa, e é uma forma até de respeito e de consciencialização do meu trabalho, eu estar ali e estar consciente daquilo que ela está a precisar e analisar a pessoa da melhor forma, não haver. Porque problemas existem. Nós nunca vamos ter uma vida sem problemas. Agora, a forma como os encaramos, a forma como os aceitamos, como contornamos as cascas da banana, ou como damos os saltos de confiança, faz toda a diferença. Sim. Eu comecei a jogar tarô por conta de uma situação dessas. Um rapaz, eu era jovem, tinha uns 13 anos de idade na época, eu já jogava baralho comum. E aí ele falou que tinha um espírito sombrio que me acompanhava. Você fala isso para uma criança, tipo, eu surtei com aquela informação. Fiquei uns 3 meses morrendo de medo, dormindo com luz acesa. Aí me deu um acesso de raiva, eu tenho ascendente em Áries. Aí eu fui falar, bem, se existe esse capeta, eu vou achar ele sozinho. E aí eu comprei um baralho de tarô e fui caçar onde é que estava aquele espírito negativo. E obviamente eu não achei nada, né? Mas achei o tarô. Achei uma forma que isso me marcou muito, porque aquela palavra que eu recebi, ela me dificultou a vida por algum tempo. Então, toda vez que eu vou aconselhar, eu penso naquele Emanuel de 13 anos que saiu pior do que entrou em uma consulta. Então, a minha obrigação é fazer o meu cliente sair melhor do que ele chegou. Mais responsável pelo destino, mais consciente do que está à frente e mais sábio das possibilidades. Eu amei essa tua frase, porque eu digo exatamente o mesmo. Para mim, ser terapeuta, fazer as aberturas e as leituras que aquela pessoa saia sempre melhor do que aquilo que entrou, mesmo que a notícia que eu tenho para lhe dar não seja tão boa. Mas eu posso lhe dar uma notícia não tão boa, mas tentarmos procurar ali soluções, tentarmos ver os nossos caminhos, tentar achar outra maneira ou uma forma de enfrentar, de encarar, de resolver ou até de aguentar a situação. Sim. Portanto, a palavra que tu falaste aqui em algo que eu acredito bastante, que eu comungo, que é o poder da palavra, a forma como nós nos expressamos, aquilo que estamos a dizer, o cuidado na forma mais positiva ou mais negativa, daqui a pouco eu estava a perguntar e a dizer isso, se nós temos uma linguagem, umas correntes de linguagem mais negativas ou mais positivas, se já te apercebeste disso, se notastes isso, por desconhecimento, até por desconhecimento, que tem uma linguagem mais negativa e aquilo que vão dizer a quem está sentado à sua frente pode ter uma repercussão muito complicada na vida daquela pessoa, tal e qual como a pessoa tem. Isso é uma realidade. Mas como terapeuta, e se quer ser melhor, eu tenho que ter essa noção e cada vez trabalhar e melhorar mais nesse sentido. E adorei a tua frase, porque realmente eu digo muito isso e às vezes até contra as crenças ou o comum acreditar de todos, mas eu acredito nisto, que mesmo perante uma situação complicada, há sempre uma forma de tentar aligerar aquilo, porque ninguém vai passar por aquilo, eu tenho que passar por aquilo. Agora eu costumo dizer, eu posso morrer ou posso sobreviver. Adorei. E dependendo da fala, a gente faz a pessoa morrer mais cedo, né? A pessoa morre de preocupação, morre de tristeza, morre de pesar. O conteúdo da cartomancia, ele é muito simples, né? A gente tem palavras-chave para cada carta, descrições para cada carta, propostas de interpretação. A sofisticação do profissional se dá pelo vocabulário. Quanto melhor ele usa aqueles conceitos e é capaz de respeitar a tradição, ou seja, ele não vai inventar significados novos para as cartas, mas ter esse olhar, essa forma, né? Ter ferramentas para poder comunicar de uma forma delicada, de uma forma afetuosa, precisa, para que a pessoa assuma aquilo, receba aquilo, se posicione e seja protagonista da própria vida. Né? No fundo tu teres a noção de que aquela pessoa que está ali à frente, isto é outra coisa que eu também sei muito aos meus alunos, ela tem emoções, ela tem sentimentos, ela é como se fosse uma pessoa de vidro e nós temos que tratar aquilo com cuidado. Sim. O caminho que ela percorreu, os erros que possa ter feito, conduziram até aqui e fazem parte dela e nós não estamos aqui para julgar.
Nós estamos aqui para dentro daquilo de tentar fazer qualquer coisa melhor, abrir um novo caminho, ou ajudar a abrir um novo caminho, dar uma nova solução, uma nova posição, força até. Ou seja, no fundo é amor. No fundo é nós termos noção de que estamos aqui para dar amor e não para encher aquela pessoa de medos e de inseguranças e de desconfianças em relação à vida, mas responsabilizar-se por aquilo que fez, responsabilizar-se por aquilo que tem, apaziguar-se com o que possa ter feito de certo ou de errado e seguir um novo caminho, com uma nova percepção, com uma nova realidade. Às vezes até darmos fé, certo? Eu falo que a cartomancia em geral, ela tem que ser ética e ela não deve em situação nenhuma ser moral. Então, assim, ética ao máximo, respeito, coerência, respeito à tradição. Agora, os meus valores, a minha experiência de vida, as minhas escolhas, elas não devem impactar o meu cliente. Não é porque eu acredito em algo que essa pessoa que me busca tem que acreditar também. O baralho, eu sou servo do baralho e rei da minha palavra. Então, eu tenho que falar o que eu tô vendo, mas eu tenho que me responsabilizar sobre cada palavra. E se a minha justificativa for é porque eu faria assim, eu tô errado. A justificativa tem que ser porque o baralho me mostrou isso e eu não consegui ver nada diferente. Porque ainda tem isso, né? Mas eu já costumo dizer, olha, eu vou dizer uma coisa perante a qual eu não faria nem concordo. Mas aqui diz-me isto. E eu até vou explicar, e às vezes dou aulas durante as leituras, porque para mim é importante que aquela pessoa tenha segurança no que ali está e que não pense que sou eu. Exatamente. É muito difícil, isso é um exercício que nós temos que estar constantemente a fazer e ter isso em consciência quando estamos a fazer as leituras. Eu acho que é muito difícil não nos mancharmos pelas nossas crenças a tentarmos ser o mais isentos possível. Portanto, nós temos que ter isso muito bem vincado e sempre em cima da mesa, porque isso faz parte de nós. Sim, exato. Eu não consigo dissociar daquilo que eu sou e daquilo em que eu acredito. E eu acho que é o nosso maior teste, o teste de fogo. É quando você escuta a questão, você supõe que vai sair um determinado panorama e o jogo se mostra completamente oposto. Eu lembro de um caso em que eu estava jogando para uma moça que estava numa relação muito complicada com um rapaz que, aos meus olhos, não a valorizava, que, aos meus olhos, não deveria ser mantida, ela poderia encontrar outra pessoa. E aí eu abri um jogo que tudo que eu achava estava errado. Eu falei, olha, ele gosta de você sim, ele tá numa circunstância que impede que ele fique com você, mas o sentimento dele é honesto e verdadeiro, genuíno. E eu falei isso mordendo o canto da boca, porque eu não queria falar. Não era o que eu queria dizer. Mas eu não podia fugir à verdade do meu baralho. Porque nós paramos com isso e é muito difícil às vezes tentarmos ser isentos. Portanto, tem que haver uma noção de que aquilo que eu digo tem força, vai ter poder perante aquela pessoa, e que eu não estou aqui para condicionar a vida de ninguém, porque eu não sou Deus, não é? Exato. Não sou Deus, e tenho que deixar que cada um siga o seu caminho, que faz parte da sua história de vida. Sim. E a gente aceitar isso é aceitar o mistério das cartas. A gente não sabe. Eu consigo te explicar claramente como é a mecânica de um jogo. Eu vou embaralhar, eu vou cortar, eu vou dispor, eu vou interpretar. Essa é a mecânica de qualquer jogo de cartomancia. Mas eu não consigo te explicar o mistério pelo qual eu seleciono exatamente a carta que o meu cliente precisa. Eu não sei. Porque se fosse a carta que eu quero, às vezes eu diria exatamente o que eu queria. E muitas vezes eu não digo o que eu quero. Então esse mistério é que faz a cartomancia tão encantadora. É saber que, mesmo eu não tendo nenhum controle sobre o que vai acontecer, o trabalho desenvolvido será proveitoso para todos. Isso faz assim. Eu também acho isso maravilhoso. E costumo fazer um exercício com as minhas alunas que... Há uma das alunas que está a contar a sua história e a questão que pretende. E todas as outras, sem dizerem nada, fazem a tiragem ou a questão que entendem que devem fazer, porque suscita perante aquilo que ela está a contar. E é maravilhoso como cada uma vai perguntando uma coisa distinta, todas as respostas confluem e estão dentro
da mesma resposta, da mesma verdade, da mesma continuidade, e continuo a maravilhar-me e ficar maravilhada por saber que o tarô com a cartomância, porque há sempre qualquer coisa nova, há sempre mais um ponto de ligação. Acontece o mesmo? Sim, sim. Eu tive essa sensação que você descreveu de achar que eu estava testando, mas hoje eu já tenho paz com isso no sentido que, assim, eventos que são pontuais, eu abro um jogo para mim do tipo, devo sair de casa. E o jogo diz não, eu não vou entender uma desgraça, eu vou entender que vai chover. Então, tipo, eu não vou sair de casa porque vai chover. Ou eu não quero sair de casa, mas eu recebi um convite. Eu vou sair de casa porque o jogo me disse que vai ser proveitoso. E é. Então, a gente não sabe exatamente como funciona, mas a gente tem total certeza que funciona. Quando a gente coloca mais pessoas olhando para o mesmo tema, a gente ainda está olhando para o mesmo ponto. A gente tem toda essa questão do vocabulário interno, né? Dessa questão de como a pessoa enxerga, mas a gente tem um sistema que trabalha para todas e que vai contribuir para aquela resposta. Eu costumo dizer que quando alguém fala, nossa, mas você acertou tudinho, que vamos dizer que seria o orgulho do cartomante, eu falo, não, estranho seria se eu errasse. Eu treino há muito tempo para acertar, então quando eu acerto não é um mérito. Quando eu acerto, eu estou fazendo meu trabalho. O erro me chama atenção, porque eu sou humano, eu estou lidando com o mistério, eu estou tocando o infinito com a ponta do dedo. Não só estás a trabalhar com emoções, estás a trabalhar com sentimentos e estás a trabalhar com uma grande responsabilidade que é passares isso ao outro e a forma como o outro vai entender e vai gerir aquilo, não é? E como é que tu lidas com aquelas pessoas que estão tão bloqueadas emocionalmente que não conseguem aceitar e que não ouvem? Eu vi no jogo, eu vou falar exatamente o que eu tô vendo. Se a pessoa gera uma tréplica, se ela começa a dizer, não, mas... Eu falo, olha, eu sou só um cartomante, isso aqui é só papel, você segue se você quiser. Porque, ao fim e ao cabo, eu tenho tanta confiança no baralho que eu entendo até quando a pessoa não confia nele. Eu entendo que isso também faz parte do processo de integração do oráculo na vida da pessoa. Ela veio buscar um conselho, ela veio buscar um colo e ela encontrou um adivinho. Então ela vai ter que entender que é um outro universo, que na adivinhação a gente não controla a resposta, a gente não ajusta, a gente responde. Então, eu conheci uma pessoa, vai dar certo? Olha, isso aconteceu ontem, eu dando aula. Olha, não vai, mas é importante que você fique com essa pessoa sim, porque ela está desbloqueando o campo que você fechou há mais de 5 anos. Então você está envolvida com uma pessoa, só que não entenda que é a pessoa certa, que é o príncipe. Entenda que você está feliz dividindo o seu tempo com alguém e você vai lembrar como é isso para você poder dar o outro passo, que é namorar. Olha, maravilhoso, eu faço exatamente o mesmo, até porque às vezes desse pequeno desaire renasce uma nova pessoa mais confiante, porque era aquilo que ela precisava de passar naquele momento. Exato. Começar a acreditar nela, para começar a acreditar que morreu uma andorinha, mas não acabou a primavera. A vida continua, a vida que segue, estou cá e estou viva. E eu aí costumo dizer assim, olha, aproveita enquanto dura. Está-lhe a fazer bem, neste momento está-lhe a fazer bem. Então aproveita enquanto dura e enquanto é bom. Isso para mim é oráculo. Isso para mim é oráculo. A gente tem um cenário bom que vai acabar. E a gente tem um cenário ruim que vai acabar. Só que, normalmente, os clientes, eles aceitam melhor o pior e aceitam muito mal o melhor. Então, se você disser, não, essa pessoa não é para você, vai te fazer sofrer, a pessoa vai insistir até encontrar o sofrimento. Se você disser, olha, é uma pessoa legal, mas essa relação não tem futuro, ela termina porque, não, se não tem futuro, então não quero. E esquece que o prazer tá ali naquele momento, que existe um benefício. Então, até nessa hora de dar uma boa notícia, a gente tem que ter esse cuidado para não tirar a motivação da pessoa de encarar a vida como um desafio, se for essa postura que ela tem.
Ou seja, nem interferimos, não temos aquele papel de interferência, aquela responsabilidade, não é? E é exatamente o que tu dizes, a pessoa aceita mais facilmente uma coisa negativa, não Sim. vai dar certo, vai ser muito mau, e já não aproveita o bom que ali está, do que dizeres, olha, aproveita, está-te a fazer imensamente bem agora, é o que tu precisas agora. E tem uma outra coisa que a cartomancia também faz com a gente, que com a sua fala eu lembrei. Quando a pessoa chega, ela quer contar, ou seja, ela vem buscar um colo, né? Ela conta uma história muito triste, você olha para as cartas, não tem nada que ampare aquele discurso. Eu atendi uma cliente há alguns anos que ela me disse assim, eu quero essa consulta porque eu tô pensando em me matar. E é o tipo de coisa que me deixa bastante furioso, porque quando você fala isso, você coloca o outro como responsável. Ah, se você não me der o que eu quero, eu vou me matar? Eu fico bastante bravo. E eu respondi o que eu responderia para qualquer pessoa. Bem, você já fez o pagamento, seu horário está marcado, até lá. E quando eu abri o jogo para essa pessoa, toda aquela conversa caiu por terra. Tudo. Ah, porque eu não consigo emprego. Olha, aqui tem menos de 15 dias. Você já entregou seus currículos? Ah, tá, eu vou começar essa semana. Então é menos de uma semana, porque você nem começou a entregar os currículos. Ah, porque eu tenho uma casa e nunca que ela aluga. Mas eu tô vendo a casa alugada aqui. Então, a pessoa me falava e eu estava colocando a minha carreira à prova. Porque eu falava, olha, o que você me diz eu não enxergo, mas o que eu enxergo é muito melhor do que o que você me diz. Passou 20 dias, a pessoa veio atrás de mim e falou, ah, verdade, a casa alugou, já estou trabalhando, muito obrigado. Eu falei, então, por favor, da próxima vez que você sentir tristeza, não fale para os outros que você quer se matar, porque isso é cruel com quem ouve. Isso é cruel, você responsabiliza uma pessoa. Está-te a pôr uma pressão enorme, está-te a pôr uma responsabilidade que é dela, não tua. Exato. Me atende agora, eu vou me matar? Não pode. Não pode. Existe um protocolo, existe uma ordem. E nesse caso eu fui muito feliz em ver que não tinha nenhum fundamento. Então assim, que bom, ela não vai se matar. Então era só a tristeza. Exato, porque as pessoas também confundem muito as emoções e quando se veem às vezes numa espiral de acontecimentos menos positivos, deitam tudo a perder e acham que nunca mais vão ser felizes e que a vida... Ou seja, nós não compreendemos o ser humano, tem muita dificuldade, se calhar não nos é ensinado, e a cartomancia traz-nos isso, a compreender os movimentos da vida, a compreender que realmente é a vida, que há alturas para parar, que há alturas para avançar, há alturas para estudar, há alturas para tudo. A gente teve um treinamento antes das redes sociais que era para esconder os sentimentos. Tá triste, você vai trabalhar, tá triste, você vai cuidar do marido, tá triste, você tem filhos para cuidar. Com as redes sociais, a gente tem agora o pré-diagnóstico. Então, toda tristeza é depressão, toda agonia é ansiedade, toda distração é TDAH. E as pessoas esquecem de viver a visceralidade da emoção. Se você está triste, você não precisa de um diagnóstico prévio. Você precisa chorar, você precisa viver o pesar. Se esse pesar não passa, aí nós temos um problema e aí a gente procura ajuda. Mas a tendência da emoção é ela se esvaziar. Então, se antes de eu esvaziar a minha emoção eu já quero um diagnóstico, o que eu tenho é um acúmulo de papéis na minha cabeça, um acúmulo de personagens que eu vou interpretar. Opa, tô triste, então eu tenho que estar depressivo. Opa, eu tô emocionado, então eu tô ansioso. E não, às vezes é só tristeza. Viva a tristeza. Você olha pro jogo e você não vê duração naquele sofrimento, mas é um sofrimento que vai ser vivido. Então, que ele seja vivido com respeito, né? Que seja uma dor vivida. Não é nem a gente fingir que tá tudo bem, que a vida é assim, e nem postar fotinho de luto nas redes sociais porque a gente tá triste. A gente não precisa nem de plateia e não precisa nem esconder. A gente só precisa entender que as emoções são para serem vividas, para serem derramadas no mundo, para servirem de parâmetro futuro. Então, a tristeza que eu vivi me ampara, ou a alegria que eu vivi me ampara. Se
eu não tiver esse amparo, o que acontece é que o medo toma conta. Então eu não tenho mais a tristeza como referência, eu tenho medo de ficar triste. Eu não tenho mais a alegria como a minha referência, eu tenho a lembrança de um momento em que eu não sabia que aquilo era alegria. Então eu nunca mais vou ter aquele momento, então eu nunca mais vou ser alegre. E aí a vida fica cinza. E perde novas oportunidades de sentir novas alegrias. E com as tristezas perdes as lições que poderias ter tido e as mudanças que podes fazer que te vão trazer novas alegrias. Eu costumo dizer que todas as emoções são para ser vividas e para ser sentidas com inteligência, né? Parece inteligência emocional. E que até a raiva bem utilizada pode ser uma excelente alavanca para mudares qualquer coisa, para dares aquele salto de fé que tu precisas dar. Se calhar se eu resolver de forma inteligente, eu aceito aquilo, eu aprendo a lição e eu sigo em frente. Sem que aquilo me faça aquele mal todo. É isso, maturidade é experiência, né? Os anos não dão experiência, a experiência dá experiência. A vida dá experiência. A vida dá experiência, as tristezas, né? As raivas, as alegrias dão-nos a experiência. Então, e não é parâmetro. Aquilo que eu vivi não é parâmetro para a vida de ninguém. E é nessa hora que o oráculo se mostra tão sábio, porque ele é a soma de todos aqueles que vieram antes de mim e de todos aqueles que virão depois de mim, falando a mesma língua. Então uma pessoa de, 1950 iria ver o que eu sou capaz de ver, só não teria o vocabulário que eu tenho. Então meu papel é oferecer um novo vocabulário. Olha, a gente tem redes sociais, esse baralho não foi preparado para elas, mas a gente tem. Hoje nós temos outras relações que não o casamento religioso. Esse baralho não foi preparado para elas, mas a gente consegue ajustar. Então, eu acho que o nosso papel como formadores, ele passa por respeitar a experiência individual e dizer, olha, a vida é a mais sábia das mestras, mas a gente tem esse spoiler. A gente sabe 2 passos à frente para dizer, tá, se eu vou sofrer, que eu sofra com elegância, né? Que eu sofra com classe, que não seja uma situação... Exatamente, se eu já sei que vou cair lá à frente, então vamos fazer uma boa pose para não ficar tão mal. Exatamente. Se eu vou chorar, eu choro sem fazer careta. Vou chorar, mas eu não vou fazer careta. É isso mesmo. E a magia, como é que tu, ou como é que a cartomância, ou como é que tu geres a magia? Porque tu sabes que nós cá em Portugal também ainda temos uma mentalidade muito antiga, ou muito... Tradicional. Tradicional, sim, nesse sentido. Como é que a cartomância, ou como é que tu trabalhas a parte da magia e as crenças associadas? A cartomancia, para mim, ela tem um aspecto de orientar nas possibilidades mais pungentes do destino. A magia é o momento que eu falo, não aceito não, eu quero fazer diferente. Então, eu não incentivo no meu trabalho, eu falo que eu não ensino, mas eu acredito no caminho mágico, eu pratico o caminho mágico como algo que responde às minhas angústias. Então, a magia para mim ela é a forma de eu tocar de novo o divino, mas tocar com o dedo da outra mão. Porque, eu tenho uma situação que precisa ser resolvida. Eu vou usar todas as ferramentas que eu conheço, a magia é uma delas. Então, eu quero estudar fora. Eu vou montar o meu projeto, eu vou escrever, eu vou procurar um orientador e eu vou acender as minhas velas. Eu vou acender as minhas velas. Sim. E é isso que está certo, é assim que a magia deve ser usada. Mas a magia, quando tu falas em magia, vem logo uma conotação tão negativa, como se as pessoas costumam dizer que é uma moeda, tem 2 faces. Eu costumo falar que vontade forte subjuga a vontade fraca. Então, uma pessoa de vontade fraca, ela pode acender uma fábrica de velas. Ela pode acender quantas velas ela quiser. Se ela está agindo com uma pessoa que está centrada, que está dentro do lugar de certeza dela, que está alinhada com os valores dela, ela vai gastar energia à toa. Por quê? Como é que você vai desviar o caminho de uma pessoa que está alinhada com o próprio destino?
Isso é impossível. Agora, muito comum a questão amorosa, né? Eu quero porque eu quero ficar com aquela pessoa. É o livre-arbítrio. Eu não falo, é o desejo, não é a felicidade. Desejo, É o desejo. A pessoa quer, quando ela deseja de uma forma infantilizada, ela faz birra, né? Essa magia de prender é uma magia de birra. Eu quero porque eu quero, mas pra que você quer? Não tem pra quê, eu quero. Ok. O desejo é seu e o problema não é meu. Faça o que você quiser. Agora, quando a pessoa está alinhada com um propósito de vida, que é um propósito que não pode ser compartilhado, o nosso propósito é o que eu faço me coloca em contato com pessoas alinhadas comigo, pessoas que ressoam comigo. Então eu não estou forçando vontade de ninguém para estar perto de mim, nem trabalhando, nem afetivamente, em nenhum aspecto. Agora, quando eu quero forçar uma pessoa a estar nesse lugar comigo, quem está na sombra de quem? Quem está à mercê de quem? Então não tem como ser uma vontade forte, é uma vontade frágil, uma vontade fácil de ser quebrada. E aí que a gente vê essa coisa de dizer, eu fiz uma coisa ruim e tomei por muito tempo, recebi um retorno muito pesado. Ok, na natureza existem as forças de oposição, mas quanto dali é culpa, quanto dali é arrependimento, quanto dali é a pessoa se castigando por ter feito. Então, eu não considero que o karma seja tão forte. Eu acho que o castigo que a pessoa se impõe é mais forte, porque falta responsabilidade. Então, o arrependimento é muito pesado. Ninguém consegue ser feliz às custas da infelicidade de alguém, certo? Se essa pessoa... Eu vou dizer pra ti que até consegue. Não consegue por muito tempo. Porque não é plena, não é uma coisa que é tua, não é plena, nunca vai ser aquilo que tu em algum momento vai bater. Em algum momento. E sorte da pessoa se for rápido. Raramente é. Sorte se for rápido. Então, assim, dá pra ser feliz? Dá. A pessoa queria muito aquilo, ela teve aquilo, eu quero me casar de qualquer jeito, eu vou me casar, a pessoa se casou, ela realizou o desejo dela. Mas o desejo dela era o casamento, só desejo. E o companheirismo, o afeto, a confiança, a fidelidade, que não são pacote do casamento, mas estão atrelados a um casamento feliz. Ela não pensou nisso. O universo é um grande gênio da lâmpada que não interpreta o que você diz. Você pediu um casamento, você não pediu felicidade. É verdade. Eu também acho isso maravilhoso quando temos que fazer as questões e a forma como nós pomos as questões, porque principalmente no amor é onde se vê mais essa disparidade entre aquilo que eu realmente quero e aquilo que eu expresso ou aquilo que eu estou a pedir, sem ter pensado e sem ter mesurado aquilo que eu estou a dizer e que eu estou a pedir. Portanto, com muita facilidade se confunde um crush com amor ou um querer ficar com o querer casar. Que conselhos é que tu darias a alguém que quer ir a um cartomante, a um tarol, como cartomante, com uma visão tão boa e tão acertada que tens? Que conselho é que tu darias a quem estivesse a ver esta entrevista e dissesse quer procurar um cartomante? Primeira coisa, procure um cartomante que você consiga saber o currículo dele, né? Então, procure uma pessoa que tenha referências, que se apresente pelo seu próprio nome, que se coloque profissionalmente como tal. Segunda questão, faça perguntas. Pergunta como é que funciona a consulta, pergunta o que é possível e o que não é possível. O trabalho da cartomancia, ele acontece quando o baralho é embaralhado. Antes disso é só informação. Então o teu profissional ele tem que ser disponível para te oferecer a informação básica. Não acredite que você vai ter todas as suas respostas num jogo de cartomancia. Mas tudo que é possível saber naquela circunstância, o teu cartomante vai dizer. E não tome como verdade o que é dito na cartomancia. Testa. Escutou? Se coloca na posição de senhor da tua história. Ok, o cartomante me falou que isso não vai dar certo. Eu estou disposto a fazer isso dar certo? Coloca a tua vontade pessoal sempre em primeiro lugar. Agora,
Um bom cartomante vai te dizer que isso não vai dar certo, ou ele vai insistir que não vai dar certo. Se ele insistiu, se ele gastou tempo falando, olha, é melhor não, eu acho que não, não tá bom, é porque ele quer falar de uma forma gentil. Isso aqui não tem caminho para ti. E se você testar e de fato ele tiver certo, lembre-se que ele fez o trabalho dele em te esclarecer. Ele não vai te segurar, ele não vai pegar a tua mão, ele não vai te levar nos lugares certos. Ele vai te orientar. E outra coisa, previsão ruim, previsão negativa é a última coisa que a gente precisa. Então, quando você recebe uma previsão ruim e o cartomante te orienta a não fazer, ele quer que não dê certo. Ele quer que aquilo não aconteça. Ele quer que você seja feliz. Se acontecer, ele acertou. A gente não quer acertar na tristeza, a gente quer acertar na alegria. Então, pensa que tudo de negativo que for dito vai ser para que você evite ou para que você lide com mais elegância. Eu acho que isso seria o melhor conselho que eu poderia dar. Nós somos um mensageiro que só quer dar boas notícias. A gente só não pode. Querer a gente quer, a gente só não pode. Eventualmente. É isso mesmo. E Manuel, muito, muito grata por este bocadinho. Foi maravilhoso. Adorei falar contigo. Estou ansiosa pela nossa formação, porque acho que vai ser qualquer coisa. Para quem ainda não se inscreveu, ainda vai a tempo de se inscrever. Com toda a certeza vou continuar a seguir o teu trabalho, vou querer saber mais. Que honra para mim. Muito obrigado pela... Que auspicioso te conhecer, que auspicioso estar aqui em Portugal e poder te conhecer pessoalmente. Tô doido para te dar um abraço e que a gente prospere nisso, que a gente continue com conversas tão ricas. Mesmo, porque faz falta haver este tipo de partilhas e este tipo de interações para nós, ou seja, termos a noção de que não estou sozinha, estou no caminho certo e o caminho é este e vamos seguir. Manuel, muito grata por este bocadinho uma vez mais, tudo a correr maravilhoso, muito bem, e adorei, não posso dizer de outra maneira porque adorei. Eu também, muito obrigado, e até breve. Até breve, beijinhos. Beijo.